Atenção, movimentação no processo da revisão da vida toda. Vocês já estão acompanhando a questão de ordem trazida pelo IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, amicus curiae, amigo da corte. Agora tivemos uma nova manifestação, uma nova movimentação no STF e que também será apreciada no julgamento dessa semana. Revisão da vida toda não acabou, tá chegando aí, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, principalmente para quem já entrou com ação, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Ah, doutor, eu não entrei com ação, eu tô fazendo vídeo há 2, 3 anos falando para entrar com essa ação, pelo amor de Deus. Eita, nós. Quem assistiu os vídeos sabe, e quem não assistiu, fique em paz, vamos trabalhando com o que a gente tem, porque nem tudo está perdido. Combinado assim? Vamos junto, pessoal. Que vai dar tudo certo, eu creio na força do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Deus do Universo. Ele que criou, é tudo no tempo dele, pessoal. A gente tem as nossas vontades, temos as nossas ânsias, mas quem sabe de tudo é Ele, é tudo no tempo dele. E que seja feita a nossa vontade, sim, mas que seja feita acima de tudo a vontade do Senhor. Pessoal, repercussão geral aqui, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, fez aqui a manifestação a respeito aqui com uma nova questão de ordem. Isso aqui, pessoal, questão de ordem tem que ser apreciada e a gente vai ver agora tudo o que será tratado no julgamento da revisão da vida toda. Tópico 1. Dos recentes acontecimentos. Na sessão extraordinária do dia 21 de março, o STF julgou as ADIs 2110 e 2111 e que, conforme tem sido veiculado nos meios de comunicação, teriam contaminado ou prejudicado a revisão da vida toda. Ambas as ADIs foram propostas em 99 e questionavam alguns dispositivos da Lei 9.876 de 99. O STF, por maioria, falou que o artigo 3º tem natureza cogente, então essa regra de julho de 94 tem uma aplicação obrigatória para todo mundo. O artigo 3º mencionado fixava a regra de transição do cálculo das prestações dos segurados do regime geral de previdência social, que, na data da sua publicação, não haviam adquirido nenhum direito a nenhum benefício. O STF, em novo julgamento, esses segurados não se sujeitariam também às regras aplicáveis àqueles que se filiaram após a publicação dessa lei, mesmo se mais vantajosa. Ou seja, para o STF, a regra de transição é cogente, não podendo ser substituída por outra, mesmo que mais favorável. Ao atribuir natureza cogente, indiretamente o STF alterou a sua tradicional jurisprudência que havia sido ratificada na decisão da presente lide. Não obstante, como se não bastasse a natureza jurídica desse artigo 3º interessar diretamente a ADI, o que nos desabilita a sopesá-la aqui, nos parece que ela, diversamente do ponderado por vossas excelências, não se adequa a um sistema tão volátil e caótico quanto o previdenciário. Esse sistema pressupõe dinamicidade, flexibilidade, capacidade de adequação às transformações da sociedade que ele protege. Ao atribuir uma imperatividade a determinada regra, sobretudo aquela destinada à apuração ao valor da proteção, o STF estratifica o sistema, impedindo ou, no mínimo, prejudicando sua adaptação. Então, o que está falando aqui? O sistema previdenciário, ele se adapta, ele muda constantemente. Vocês sabem disso, né? É lei para cá, é lei para cá, é reforma da Previdência, não sei o quê. E aí o STF, ele solidificar isso de forma tão superficial, falar, não, essa regra vale para todo mundo e ponto. Aí ele está colocando um cimento nessa evolução do direito previdenciário, que justamente ele tem esse caráter evolutivo, ele tem esse caráter mais flexível. E aí, principalmente por ser uma regra de proteção dos segurados, né, pessoal? Esse é o principal. Também por maioria, o STF havia decidido o direito de optar pela melhor regra do cálculo. Então, pessoal, você poderia escolher sim, se for mais favorável, né? Incluir todos os salários de contribuição, não apenas julho de 94 em diante. Então, a despeito do core, né, do coração, do tronco, assim, da sustentação desse processo,
não se identificar diretamente com o objeto das ADIs, não há dúvidas que o STF, num curto espaço de tempo, atribuiu naturezas jurídicas distintas ao mesmo enunciado. Esse fato merece atenção, não apenas pelos impactos concretos nas decisões vinculadas a esse recurso extraordinário, mas, sobretudo, na repercussão sobre a confiança que decisões judiciais, né, da teoria dos precedentes do STF se dedica a implementar. Então, a gente vê, eu sou pós-graduado especialista em Direito Constitucional e já fiz muitos estudos sobre decisões do STF e foi o que foi trazido aqui, né? O próprio Barroso, o STF em geral, eles têm se esforçado para garantir um sistema de precedentes. Por exemplo, julgou uma coisa, não é que você nunca pode mudar de ideia, mas, né, via de regra, você vai ter que julgar da mesma forma. Ok. E a crítica aqui está nesse tão curto espaço de tempo. Em dezembro do ano passado, 4 meses atrás, o STF falou que essas ADIs não iriam interferir. 7 ministros votaram para essa ADI não interferir na revisão da vida toda. O que mudou em 3 meses? Em dezembro de 2022, falou que os aposentados tinham direito à revisão da vida toda e agora querem tirar esse direito? O que mudou? Na prática, a gente sabe o que mudou, né? 3 ministros se aposentaram, o Lula indicou os ministros e acabou com a revisão da vida toda. Na prática é isso. Não que o governo anterior também não tivesse dificultado a vida dos aposentados, tá, pessoal? Não vamos também cair em manobra política aqui. A gente tá vendo que ninguém quer pagar esse negócio. Vamos falar a verdade aqui. Ninguém quer pagar esse negócio aí. Tópico 2. E vai ficar melhor, hein? Já vou falar sobre os direitos já de quem entrou e não entrou com a ação. Tópico 2. Coexistência de entendimentos. O STF entendeu que você poderia escolher as duas regras e que essas regras concorreram, né? Então, existiram ao mesmo tempo, porque a regra de transição tem o objeto de mitigar, diminuir os efeitos negativos de uma alteração de lei. A regra de transição não anula a definitiva, tampouco essa prejudica aquela. Diante desse contexto, nada mais razoável e lógico admitir o direito de escolha, permitindo ao segurado eleger o modelo que lhe é mais conveniente, sobretudo porque a própria jurisprudência do STF atribuía a esse direito a virtude de ser fundamental. Que mudança em STF, parabéns, hein? Nas ADIs, nessa seara, que aferiam a constitucionalidade ou não do fator previdenciário, o STF considerou constitucional. Tá bom. O direito de opção não era núcleo de nenhuma das discussões, mas um aspecto circunstancial. Então, o fator previdenciário, né, era vantajoso a alguns e penalizava a maioria. Só que a constitucionalidade desse assunto nas ADIs era tão evidente que sequer integrou os pedidos, que se concentravam apenas na declaração de inconstitucionalidade do fator. Então, a imperatividade, essa obrigação de aplicar para todo mundo utilizada pelo STF para fundamentar a improcedência, sem prejuízo de ser integrado no dispositivo do acórdão. Então, muita atenção para o que foi decidido e o jeito que foi decidido, meus amigos. A partir disso, o IBDP entende que decisões proferidas nessa lide e nas ADI podem coexistir, cada qual produzindo seus efeitos nos limites do seu contexto. Ou seja, meus amigos, admitindo o direito do segurado calcular sua prestação com todos os salários de contribuição ou com apenas aqueles posteriores a julho de 94, bem como não admitindo a aplicação do fator previdenciário, o que não é possível, porque sua constitucionalidade foi confirmada. Então perceba assim, a forçação de barra, né, pessoal? Não tem outra palavra, manobra, forçação de barra, você chama do que você quiser. Só que essa solução já foi adotada pelo STF em matéria previdenciária no tema 985, quando o STF julgou uma espécie de remuneração. E também no tema 163, os ministros entenderam que esse dispositivo regulava uma espécie de indenização paga aos segurados, tá, pessoal? Então, o STF, ele pode coexistir as duas decisões, não é porque uma tem que atrapalhar necessariamente a outra. E ele já fez isso, né? Então, assim, a gente vê uma insegurança jurídica, porque o STF não está seguindo nem o que ele sempre fez, pessoal. Tópico 2.1, segurança jurídica.
Não cabe ao IBDP, enquanto amigo da corte, criticar decisões procedimentais. O IBDP é um amigo da corte, vem se comportando assim e assim seguirá. Só que a gente não pode esquecer, né? O mérito da revisão da vida toda foi julgado dia 1º de dezembro de 2022. Então, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber ainda integravam a corte. E ambos acompanharam a apertada maioria de 6-5, julgando improcedente o recurso do INSS e garantindo a revisão da vida toda. O INSS opôs embargos de declaração que obliterou, né, que obstaculizou, que atrapalhou o trânsito em julgado da decisão, impediu. Então, poderíamos admitir que o mérito já havia sido superado, restando questões circunstanciais. Então, o mérito já foi julgado. O Alexandre de Moraes falou isso, ó. O mérito já foi julgado e a gente tem que ver o quê? Tem que ver só a obscuridade, omissão, contradição e erro material, que é o objeto dos embargos de declaração. Pelo menos deveria ser, né? Na questão da ADI 5.399, colocada pelo ministro Alexandre de Moraes, o STF inteiro, todos os ministros, ó, pessoal, entenderam que os votos dos aposentados têm que ser mantidos. Então, essa decisão foi fundamental para a revisão da vida toda, porque o Marco Aurélio, que já havia sido aposentado, teve seu voto integralmente mantido, assim como Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que tem que ter o seu voto mantido também. Agora, e quanto aos novos ministros, né? Não restam dúvidas que todos os ministros poderiam votar nas ADIs, inclusive os recém-empossados. Agora, como havia intersecção dessas ADIs com a revisão da vida toda, ao admitir o voto daqueles que sucederam os ministros, os novos ministros, indiretamente o STF aceitou a transmutação dos votos. Então, indiretamente revogou os votos de quem já havia votado. Então, esse entendimento, né, teve uma maioria de 8-1, pessoal, de manter votos de ministros aposentados. Agora, tópico importante sobre modulação de efeitos. É dever do amicus curiae municiar a corte de informações para que suas decisões sejam, sobretudo, efetivas e justas. Então, ao adotar mecanismos da vinculação e multiplicação de efeitos, é de se entender que o sistema jurídico aposta em precedentes jurisprudenciais. Ou seja, pessoal, decidiu de um jeito aqui, vai decidir de outro na ADI, então vai ter que fazer modulação de efeitos, principalmente, pessoal, para garantir o direito de quem já entrou com a ação, né? Muito bem. A missão é muito simples porque a memória é recente. Essa ruptura se sustenta na inflexão entre o tema 999 do STJ, a revisão da vida toda no STJ, e as decisões na ADI, e também na de dezembro de 2022. O STF admite a opção da revisão da vida toda, só que na outra atribui um efeito cogente. Então, você perceber que teve uma transmutação, uma mudança de jurisprudência, não exige um esforço jurídico muito grande. E não é de se criticar a possibilidade de Vossas Excelências alterar o entendimento. Então, os ministros podem alterar. Só que o parágrafo 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil condiciona a modulação de efeitos da decisão ao interesse social ou à segurança jurídica. Os autores das ações de revisão da vida toda, quem entrou com a ação de revisão da vida toda, são aposentados ou pensionistas do INSS. E movidos pela certeza ou expectativa jurisprudencial, moveram ações, cujo resultado desfavorável implicaria não apenas na perda dos recursos empreendidos, né? Então você falar que o senhor não vai ter direito, além de você perder todos esses atrasados e o reajuste, ainda querem colocar na sua cabeça as custas processuais da sucumbência. E aí, meu amigo, aí não tem... Aí os aposentados têm que ir pra rua, meus amigos, não tem jeito não. Fosse uma ação judicial aventureira, uma frágil argumentação, tudo bem, você está correndo um risco. Agora, quando você tem precedentes favoráveis, né? Você já tinha decisão da STJ, você já tinha decisão da STF, então isso aí não era uma aventura. Da mesma forma, a correção da FGTS, o STF já declarou 3 vezes a TR inconstitucional. Não é uma aventura que você está tirando da... Ah, eu vou me aventurar, vou ver se vai que dá. Não, tem que dar certo.
porque o STF já decidiu dessa forma. Dessa forma, pessoal, aqui o IBDP ele quer proteger, né, quem já entrou com ação. Conclusões. O presente recurso é independente das ADIs 2110 e 2111, razão pela qual não há que se falar em uma interferência direta das ADIs na revisão da vida toda. Ponto B. Não há impedimento constitucional ou legal para a manutenção de dois entendimentos distintos. Então, as ADIs, não tem nada. Pode declarar ADI lá, pode declarar artigo 3º constitucional e pode manter o direito de opção do segurado. O voto dos ministros aposentados deve, segundo a própria jurisprudência do STF, ser mantido. Então, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio não podem ter os seus votos substituídos de forma indireta. E mesmo que não tivesse o trânsito em julgado na revisão da vida toda, fato é que, desde 2019, diversos segurados têm se agarrado a uma esperança da revisão de seus benefícios, muitos ingressando com ações judiciais, das quais muitos já tiveram, inclusive, julgamentos encerrados. Muitas pessoas já estão recebendo, vários aposentados já estão recebendo os valores reajustados. Então, se for admitida a interferência das ADIs na revisão da vida toda, tem que ter modulação de efeitos para proteger esse pessoal que já entrou com ação. E aqui pede a independência dos julgamentos das ADIs, mas se não for, né, o entendimento, também tem que ter a manutenção dos votos proferidos pela Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Se não for permitido dessa forma, então que seja protegido quem já entrou com ação, quem já tem vitória, ou que, no mínimo, não se admitam uma cobrança dos valores dos aposentados que já vinham recebendo e nem de custas processuais. Então, pessoal, tem muita coisa para acontecer na revisão da vida toda. Fiz um vídeo direto com essa manifestação que já está no STF, já está com o relator, já vai ser apreciada pelos ministros, e na revisão da vida toda é diferente, porque nas ADIs o relator era o Nunes Marques, mas na revisão da vida toda o relator é o ministro Alexandre de Moraes, e ele vai colocar essas questões de ordem para julgamento. Deus te abençoe, compartilha esse vídeo que é muito importante. Eu tô vendo cada vez mais pessoas compartilhando, isso é importante, porque vai chegar lá e o STF ele vai ter que se explicar, ele vai ter que garantir o direito de pelo menos quem já entrou com a ação. Mas por que, doutor? Modulação de efeitos, quem já entrou com a ação, que pedido que é esse, né? Vou fazer o próximo vídeo também sobre isso. Deus te abençoe grandemente, muito obrigado por estar aqui. E até a próxima. Clique em inscrever-se para lutarmos juntos pelos nossos direitos.